Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Do sacrifício pascal de Cristo, né? A Santa Missa é sempre o memorial da morte e da ressurreição de nosso Senhor. Quando a gente participa da missa, se torna presente para nós esse memorial. Não é que acontece mais uma vez. A mesma graça, o mesmo poder, a mesma autoridade realizada em Jesus Cristo na sua morte acontece para nós aqui hoje. Por isso que é muito importante a gente participar bem da Santa Missa. Por isso que é importante a gente se preparar para participar da Santa Missa. Por isso que é importante a gente vir de coração para a Santa Missa, mesmo que estejamos cansados, mesmo que estejamos tristes, mesmo que estejamos preocupados. Eu digo para vocês, sempre será uma dádiva para a nossa missa, para a nossa vida, participar bem da Santa Missa. Porque mesmo que nós celebrássemos outro mistério de Cristo, a Santa Missa é memorial de morte e de ressurreição. Esse altar é Monte Calvário e ao mesmo tempo é o lugar da ressurreição. Então nós participamos, nós vivemos essa dádiva. Nós que não vivemos há 2000 anos atrás, estamos quase para celebrar os 2000 anos da redenção, né? Quem estiver vivo em 2033, assim como nós celebramos os 2000 anos do nascimento, 2033 vai ter o duplo milênio, o jubileu de 2000 anos da redenção. Então, nós não estivemos há 2000 anos atrás aos pés da cruz, mas pela Santa Missa nós estamos sempre aos pés da cruz, estamos sempre participando dessa graça. E veja bem, a igreja que a nossa mãe nos ensina, que todas as vezes que a igreja celebra, que nós celebramos, nos reunimos para celebrar a Sagrada Liturgia, a mistério celebrado acontece com todo o seu poder na nossa vida. Todas as dádivas daquele mistério celebrado é derramado na nossa vida e na nossa vida para todos aqueles que nós trazemos no coração. Por isso que o padre falou: aqueles que você traz no seu coração, mesmo que não vieram aqui, serão alcançados pela graça de Deus. E hoje celebramos toda a missa, mas hoje nós paramos para celebrar a solenidade da exaltação da Santa Cruz. Aquilo que Jesus Cristo fala no Evangelho, né? Quando eu for elevado na cruz, assim como Moisés levantou a serpente de bronze, que nós vimos na primeira leitura, era um sacramental, era um sinal que Deus havia dado para Moisés, para que todos aqueles que na rebeldia tinham blasfemado contra Deus, que tinham blasfemado contra o alimento, contra a água que Deus havia dado, e olhasse para a serpente de bronze e fosse curado. Olha, era apenas um sacramental, era apenas um sinal, era apenas uma maneira das pessoas olharem e lembrarem do próprio pecado e lembrar que deveriam voltar para Deus. Tinha que levantar a cabeça, parar de ficar olhando para o chão e levantar a cabeça para poder lembrar que a nossa vida não pode ser nas coisas da terra, tem que ser nas coisas do céu. Mas era apenas um sinal. Hoje, quando Jesus Cristo fala no Evangelho, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim também o Filho do Homem vai ser levantado, será erguido. Hoje nós celebramos a exaltação da Santa Cruz. A cruz é sagrada. A cruz para nós não é, como dizem alguns irmãos evangélicos, e aqui eu não estou fazendo batalha contra os nossos irmãos evangélicos, mas nós temos que saber o que nós cremos. E o que nós cremos é: cruz para católico não é vergonha, cruz para católico não é sinal de derrota. Cruz para católico e para cristão que entende da Sagrada Escritura sabe muito bem que cruz é vitória, é arma de redenção, é lugar de salvação. Não a cruz em si, mas aquilo que foi realizado na cruz.
É certo que no Antigo Testamento dizia assim: maldito aquele que pende do madeiro, porque era uma condenação muito humilhante, era uma condenação, um ultraje muito grande para aqueles que eram punidos pela cruz. Mas maldito aquele que pende do madeiro até Jesus, porque em Jesus a maldição virou bênção e a morte virou vida, se tornou vida. Na cruz a morte conheceu a morte. Aquilo que Oséias havia profetizado bem antes de nosso Senhor, eram palavras que seriam cumpridas em Jesus, que dizia assim: ó morte, eu serei a tua morte. Em Cristo nosso Senhor, na sua cruz redentora, a morte conheceu a morte. Ali o inferno caiu, Satanás foi derrotado. Engraçado, até no momento da cruz parecia que Satanás era vitorioso, e para aqueles que não tinham fé, olhavam Jesus Cristo como derrotado, e Satanás comemorava. Se você parar para pensar que aquilo que Pedro falou para Jesus no Evangelho de domingo, aquilo que os sumos sacerdotes falavam diante da cruz de Jesus na sexta-feira da paixão, aquilo que os condenados falavam também, era a voz de Satanás: desça da cruz e nós vamos acreditar em você. Salvou aos outros, não salva a si mesmo? Desça da cruz, ser filho de Deus. E essa era a vontade do inimigo. Por isso que Jesus Cristo não vai pensar duas vezes e vai dizer para Pedro: vai para longe, Satanás. Porque na verdade era a tentação, a amargura que Jesus Cristo sentiu no Horto das Oliveiras foi precedido pela fala de São Pedro. E teve que ouvir da boca de Jesus: vai para longe, Satanás. É claro que Jesus Cristo não falou para ele: vai para longe, mas vá de retro, vai para trás, Satanás. Mas não é para trás assim, sai de perto de mim. Porque nosso Senhor já conhecia Pedro. Na verdade ele falava assim: vai para trás, Pedro, vai para trás. Na minha frente você é pedra de tropeço, mas atrás de mim você é rocha onde eu consigo construir a igreja. Vai para trás, não é vai para longe, se afasta de mim. Porque no início, quando Pedro conheceu Jesus Cristo, falou assim: Senhor, afasta-te de mim que eu sou um pecador. Jesus Cristo falou assim: não tenha medo, a partir de agora você vai ser pescador de homens. Então, meus irmãos, nós estamos diante da realidade da cruz de Cristo. Salvação. Toda a vida de Jesus se orienta para esse momento. Vocês sabiam disso, né? Toda a vida de Jesus se orienta para a sua entrega total no alto da cruz. Quando a gente pega o Evangelho da Quinta-feira Santa, começa assim: chegando à festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora. O que ele fala para Nossa Senhora nas bodas de Caná? Ainda não chegou a minha hora. Mas na Quinta-feira Santa, na véspera da paixão, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até o extremo. Nós que somos mais velhinhos, cabeça mais branca, cabeça sem cabelo, né? Nós que somos mais quarentões, cinquentões, nós ouvimos o canto da Quinta-feira Santa dizendo: até o extremo nos amou. E quando a gente olha a cruz, vocês sabiam que meu pai até tinha dificuldade de entender um pouco isso. Quer dizer, não tem jeito de entender, porque amor não se explica com palavras. Amor não se explica, amor se experimenta. Então, quando a gente não tem uma experiência de fé, a gente olha para a cruz, a gente fica... Mas até nós que temos fé, a gente olha para a cruz e fala assim: mas Senhor, a que ponto que o Senhor chegou? Ficar dilacerado, como foi profetizado em Isaías, não tinha aparência de gente. Por que Deus fez isso? Por que Deus chegou tão longe? Por que chegou a esse extremo? A resposta está no Evangelho de hoje. Capítulo 3 de João, versículo 16. Guardem essa citação, João 3,16. Deus tanto amou o mundo
que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida. Guarde isso no teu coração. E quando fala tanto Deus amou o mundo, acho que eu já falei, não sei se eu falei na última vez que eu vim pregar, quando a gente pergunta para uma criança, quanto que você ama o papai e a mamãe? Um tantinho assim, ela abre os braços e fala assim, um tantão assim, ó. Os apaixonados falam assim, um tantão de infinito. Ah, sem graça. Você nem sabe o que é infinito para falar de infinito. Fica fazendo propaganda enganosa para as mocinhas aí. Ai, te amo de infinito. Ah, você é infinito, ou besta quadrada? Só Deus é infinito. Nós somos finitos, né? Então, quanto Deus amou o mundo, tanto Deus amou o mundo. Parece que Deus fez como a criança que queria mostrar o tamanho, né? E o tamanho é aquele tamanho lá, ó. Totalmente. Tem até um santo que fala assim, que Jesus Cristo se entregou totalmente. Um exemplo, vocês sabem que uma gota só do sangue de nosso Senhor seria capaz de salvar tudo que foi criado. Uma gota só do sangue de nosso Senhor seria suficiente para redimir toda a criação. Tudo que Deus havia feito poderia ser renovado, recriado numa gota de sangue de nosso Senhor. Mas o que aconteceu no alto da cruz? Jesus Cristo verteu todo o seu sangue. Quando fala que transpassado o coração, o peito de nosso Senhor saiu sangue e água, é para dizer que Jesus Cristo esgotou o seu sangue. Ele deu todo o seu sangue. E Ele se entregou completamente. Seu corpo, todo dilacerado. E aqui, meus irmãos, eu não quero que vocês tenham uma ideia errada do que eu estou falando. Não é a quantidade de chagas no corpo de nosso Senhor que fala do tamanho da redenção, mas é o tamanho do amor de Deus que levou Jesus Cristo a chegar até esse ponto. Vocês estão entendendo? Não é a quantidade de machucado que mostra, que revela que a redenção foi importante, mas é o tanto de amor. E o tanto de amor é até o fim. Não colocar limites no amor. E nosso Senhor não colocou limites. E esse santo fala assim que quando ele viu que não tinha mais nada para dar, quando ele olha para baixo, ele vê sua mãe e o discípulo amado. Então ele percebeu que ainda tinha coisa para dar. E aí deu sua mãe para ser mãe da humanidade. E foi isso mesmo, porque Jesus Cristo não começou com João a entrega. Não falou, filho, eis aí a tua mãe. Mas falou, mãe, mulher, eis aí o teu filho. Começou por Nossa Senhora. Então não é simplesmente para que Nossa Senhora tivesse alguém para cuidar dela, não. Na verdade, Jesus Cristo queria que ela cuidasse da humanidade, que ela cuidasse dos discípulos. Então é diante dessa cruz que nós nos colocamos nesse dia, de um amor sem igual, de um amor extremo. Hoje, se você, cansado, abatido, sofrido, desanimado, desalentado, pode ter vindo para essa igreja, talvez até em alguns momentos, não estou falando que vocês duvidam do amor de Deus, mas se algum momento falaram para você e ficou gravado no teu coração que talvez Deus não estivesse te amando, ou que você talvez estivesse sofrendo tanto que você não conseguia enxergar ou sentir esse amor, eu digo para você, nessa noite é noite de renovar a certeza do amor que Deus tem por você. Diocese em Evangelização.